Sabe o que é o efeito placebo? Não perca já a seguir a explicação e a opinião dos médicos do Boa Tarde. E agora vamos andando para a outra letra do abecedário da saúde, agora o P. E do que é que nós vamos falar com a letra P? Vamos falar de placebo. Já ouviram? O tão falado efeito placebo, de vez em quando, efeito placebo para cá, efeito placebo para lá. Convidámos por isto a médica cardiologista Teresa Gomes Mota, que escreveu recentemente o livro O Admirável Placebo. Tenho aqui, junto a mim, O Admirável Placebo. Doutora Teresa, afinal, o que é o efeito placebo e porquê é que é admirável? Muito obrigada. O placebo, o termo é um pouco estranho, vem do latim, e placebo em latim quer dizer, o placere, quer dizer agradarei. Então, agradarei? Agradarei. E surgiu da necessidade dos médicos antigos, de certa forma, é uma prática muito antiga, de dar um medicamento inativo, mas dizendo que é ativo. Portanto, placebo é um medicamento ou um tratamento que não é ativo, mas que é dado como se fosse. Eu, por exemplo, tenho aqui um exemplo, isto seria um medicamento ativo, o placebo poderia ser um medicamento no aspecto exatamente igual, que daria a um doente dizendo que era ativo, mas na realidade não tinha lá nada dentro que fosse ativo. Portanto, vamos imaginar, ainda agora estávamos a falar de antibióticos, a pessoa diz, ai doutora, estou mesmo a precisar do antibiótico. E o médico sabe que não é preciso o antibiótico, mas dá uma coisa parecida com o antibiótico, a pessoa fica toda contente a achar que está a tomar antibiótico. Pode ser assim este Isso exemplo? Seria a administração de um placebo. O que é facto é que isso às vezes tem efeito, é chamado efeito placebo. E o que é o efeito placebo? Não pode ser o efeito de um medicamento inerte, não pode ser o efeito de algo inerte, mas o efeito existe realmente e hoje é mensurável, existem evidências e por isso as pessoas agora há um interesse renovado pelo efeito placebo. Por isso é que a doutora também escreveu o livro, não é? Meu interesse por saber como é que isto funciona, o que é que está por trás disso. Porque é que as pessoas se curam com medicamentos que não são medicamentos? Exatamente. Ora, se por definição o placebo é inerte, portanto o medicamento placebo é inerte, o que vai curar a pessoa é algo naquilo que está naquilo que nós consideramos o contexto terapêutico. É o ambiente onde a pessoa está, às vezes entrar num hospital ou num consultório médico já por si cria uma expectativa de cura. É o tipo de tratamento que administramos. Nós sabemos, por exemplo, em termos de efeito placebo, que um comprimido não é tão eficaz como uma injeção. Uma injeção é muito mais eficaz, então uma cirurgia poderá ainda ser mais eficaz. Mas o mais importante, e foi o que ressaltou todos os estudos que eu fiz, e daí também o meu interesse em escrever este livro, o mais importante, o efeito placebo, é a interação entre o médico, o profissional de saúde, e o doente. Portanto, o grande poder está nesta interação. Doutor, e há muita gente que está agora a acompanhar a nossa emissão que já sentiu isso, porque muitas das vezes as pessoas dizem ai, vão ao médico, quase não acontece nada, mas esse médico ou essa médica, ela é excelente, é ótima e afinal nem houve assim nada de muito extraordinário, mas é o entendimento do médico com o paciente. Isso pode produzir grandes efeitos, não é? Enormes efeitos. E eu julgo que isso deveria ser muito mais explorado e muito mais estudado. Pelos médicos antigos isso era muito explorado, porque eles não tinham armas terapêuticas tão fortes como nós temos agora. Portanto, usavam mais a atenção aos doentes. A atenção ao doente, a atenção, ouvir o doente, a relação de empatia que se estabelece com os doentes. Isso tem poder curativo. Hoje nós, com os estudos por placebo, sabemos que isso cura efetivamente, não sempre, em todas as circunstâncias, mas tem um efeito, importante em muitas situações. E, portanto, daí a importância de que a medicina atual, que é uma medicina biomédica, com muitas armas terapêuticas, e nós temos visto ao longo destes programas toda esta panóplia de possibilidade que nós temos de cirurgias, de procedimentos, intervir, não é? Mas que se mantenha aquele espaço que eu diria quase sagrado entre que permita ao médico estar em contacto com o doente, ouvi-lo, olhá-lo,
ter atenção, de modo a que a pessoa tenha confiança naquele profissional que está confiança, porque isso é meia cura, como diz o povo. E hoje vemos que isso não está a acontecer. Estamos, de certa forma, os médicos e os profissionais tentar serem substituídos por equipamentos, por diagnósticos, temos menos tempo em cada consulta, estamos a ver um doente, já temos uma fila enorme de pessoas, as próprias pessoas que estão na sala de espera não têm paciência para esperarem pela outra pessoa que está lá dentro e se calhar está a precisar de um bocadinho mais de tempo. E até quem está às vezes nas consultas, os próprios doentes acham, está tanta gente ali, eu ainda queria falar mais um bocadinho com o doutor, mas é melhor ir embora. Isso também acontece, quer dizer, é um bocadinho o tempo, o stress tomou muito conta das consultas, não é? Tudo isso não vai levar a medicina por bom caminho. Vai levar uma medicina cada vez mais consumista, cada vez as pessoas entram mais a pedir medicamentos, a pedir exames de diagnóstico. A tentação do médico, de certa forma, em também dar-lhes um placebo, às vezes, para mas afinal, vamos lá ver, existem realmente produtos no mercado que são placebo, ou seja, qual é a composição destes medicamentos? Por exemplo, vamos imaginar que há este medicamento, que é este daqui, depois tem o placebo. O placebo tem que haver um produto qualquer aí dentro. Sim, é o quê? Aqui dentro normalmente são substâncias inertes, pode ser farinha, pode ser açúcar, se forem cápsulas é o E nós tomamos o comprimidito da farinha e ficamos a achar, já estou muito melhor, doutora. Exatamente. Aqueles comprimidos fizeram maravilhas. Isto funciona assim. Funciona assim. Isto foi muito aperfeiçoado nos ensaios clínicos de medicamentos, para testar um novo medicamento se é eficaz ou não, tem que se dar um placebo, porque depois no final saber se o resultado com o novo medicamento, se é efeito de sugestão, degradar ao médico, etc. E o medicamento tem que ser exatamente igual, porque não só tem que iludir, de certa forma, o doente, como também o médico. O médico também não sabe o que é o medicamento ativo e o placebo. Para fazer os testes. Só para fazer os testes. Então isto foi muito desenvolvido, de maneira que são iguaizinhos e quem vai tomar não consegue. Mas na prática clínica, que é uma situação completamente diferente, quando nós médicos estamos no nosso consultório a tratar um doente, nem sempre conseguimos arranjar um placebo exatamente igual ao comprimido, nem é se calhar o objetivo. Então podem ser usados algumas formas de placebo, que são chamados placebos ativos ou placebos impuros. Não são bem esta Então, qual é a diferença? É que uma das possibilidades é darmos um medicamento ativo, mas numa dose tão pequenina, que é subterapêutica. Quer dizer, não tem efeito terapêutico, embora a pessoa leve para casa a caixa, com todas as indicações, a bula, etc., mas está numa dose que não faz suficientemente efeito. A outra possibilidade é darmos um medicamento comercializado com indicação para um tratamento que não para a doença em causa. Por exemplo, vitaminas são muito utilizadas para esse efeito. Portanto, prescrever uma vitamina para uma doença qualquer que não tem deficiência de vitamina, mas que a pessoa leva a vitamina com a ideia que isso é que vai curar o seu problema. Portanto, são formas de placebos que hoje em dia se discute também muito, será ético ou não, os médicos... Pois, porque a dada altura, não é? Nós estamos aqui com esta conversa e corremos o risco de estar a ser mal interpretados, não é? E de quem está em casa a dizer assim, afinal os médicos enganam-nos, receitam-nos reboçados... Mas não é, quer dizer, isto não é o dia-a-dia da vida dos médicos. Não é isto é o estudo que a doutora fez e que tem muito a ver com o efeito de sugestão, porque a nossa mente é poderosa da cura, não é? Exatamente. E no bem-estar. Nós sabemos que eles têm efeito. Agora a questão é, será que nós médicos, mesmo sabendo que vai ter efeito um placebo, os devemos administrar? Qual é que é o problema disto? Primeiro estamos, de certa forma, a enganar a pessoa, quebra-se aquela honestidade, que é algo que não é eticamente recomendável. E depois pode ainda ser pior, é que se por acaso a pessoa descobre que o médico fez isso de propósito, que lhe deu um medicamento placebo em vez de um medicamento ativo, quebra-se mesmo a confiança. Portanto, e não havendo confiança não pode haver relação médico-doente, não pode haver eficácia terapêutica. Esse é o principal problema. Mas também, eu queria só chamar a atenção que a maior parte dos médicos, mais de 50% dos médicos, em questionários médicos ocidentais, afirmam que ou já prescreveram ou prescrevem placebos, portanto isto é uma realidade, isto continua a acontecer. E o que é que nós vamos encontrar em termos de argumentos a favor da utilização de placebos? Uma é que muitas vezes são as próprias pessoas que querem os medicamentos, porque nós na nossa cultura biomédica associamos a cura ao medicamento e as pessoas vêm com muita ansiedade e se o médico não lhes prescreve qualquer coisa, qualquer medicamento,
mesmo que acho que aquela... Acham que foram à consulta para nada. Exatamente. Têm que sair de lá com qualquer coisa. Exatamente. E continuam ansiosas e os sintomas não resolvem. Doutora Teresa, nós já estamos... Este é um assunto apaixonante, mas nós já estamos com pouco tempo, só quero muito em 30 segundos cada um dos doutores. Doutor Sérgio, e se nas consultas com as crianças o efeito placebo também faz milagres? Eu confesso que muitas vezes tem que recorrer ao efeito placebo. Então? Até porque muitas vezes sou obrigado a isso. Os pais gostam sempre de levar alguma mesinha para curar. A maior parte das doenças infantis são autolimitadas, têm uma cura espontânea e não precisam de nada. Mas nós temos que perceber que temos uma criança e neste conceito de doença e também os pais que tratam da criança têm que também ter alguma tranquilidade, medicar para que a criança fique mais confortável e os pais também, portanto é importante. Ora, fico aqui cheia de pena, porque queria saber... doutor Pedro, diga lá o que é que acha que eu vou andando para o cartão de sonho. Também acha que o efeito placebo tem um efeito extraordinário? Eu acho que é importante é que lá em casa as pessoas não fiquem com a ideia que os medicamentos que estão aprovados são placebo. Não há medicamentos aprovados que sejam placebo. E, portanto, tudo o que está neste momento comercializado em Portugal tem indicação e tem demonstração de eficácia. Aqui a questão é a utilização noutra área que não aquela que motivou a procura do médico, e só para isso ficar bem claro. Então deixa agora a doutora Alexandra dizer qualquer coisinha para se despedir sobre o efeito placebo. Na dermatologia antigamente, como nós não sabíamos a causa das doenças dermatológicas e também não tínhamos fármacos para curá-las, usávamos placebo. Hoje em dia não usamos placebo. Usamos mesmo tratamento de uma forma ativa para controlar, porque sabemos a fisiopatologia, como é que a doença se aparece e como é que conseguimos curá-la ou atenuá-la. Olha que bela maneira de nós andarmos pelo dicionário da saúde. Muito obrigada aos nossos médicos especialistas. Para a semana cá estarão com mais recomendações médicas. Até lá. Até lá pode ir mandando as suas sugestões e as suas perguntas. Chegamos então ao finalzinho do nosso